Começa agora a Prosa Criativa, um programa que pensa fora da caixa. Entrevistas, reflexões e entretenimentos. Prosa Criativa. Apresenta Arlete Aquino Dalpino e sua equipe. Boa noite! Sejam bem-vindos ao Prosa Criativa, um programa que pensa fora da caixa. E hoje nós vamos pensar um bocadinho fora da caixa, sabe? Dando apoio para você que é mãe, para quem já foi mãe por muito tempo, que nem eu, e para todas as pessoas que você possa compartilhar aqui esse programa. Compartilhe com as pessoas, convide seus amigos para estar conosco nesse bate-papo, porque vai ser imperdível. Nós vamos conversar como viver a maternidade com leveza. Mas quem vai falar? Depois vocês vão saber. Se vocês nos acompanharam essa semana, vocês vão saber quem é a convidada. Mas agora é uma surpresa. Esse programa tem a ideia ainda de trazer entretenimento, educação, arte, tudo que você possa complementar a sua vida. Só somos apartidários e também não trazemos nada sobre dogmas, tá bom? Ao meu lado está quem? Meu lado direito. Eu nem tô me vendo, hein? Mas eu tô te vendo. Pode falar. Boa noite, todo mundo. Boa noite a todos. Eu vou passar pra Babi falar, que hoje eu tô quietinho. Tá quietinho hoje? Boa noite a todos, boa noite a toda a equipe do Prosa Criativa, boa noite aos nossos ouvintes que já tá aqui conosco. Bom, eu passo a palavra para Raimunda. Oi, boa noite para todos que já estão conosco, né, com a gente no Prosa Criativa de hoje, que vai ser maravilhoso, tenho certeza. Passando a palavra para a Luciana. Boa noite, sou Luciana Gótola, hipnóloga condicionativa. Boa noite a todos, muito bem-vindos. Espero que vocês gostem muito, porque o assunto hoje é maravilhoso. Um pouquinho fora da caixa, falando sobre maternidade, sobre ser mãe. Então, você que está grávida, você que está querendo ficar grávida, você que já tem um filho, 2, 3... Então, fique aí e convide pessoas que você conhece para participar dessa prosa. Beijo. E aí, quem mais está conosco, Lu? Ana Bacos! Olha, eu soprei. Você me salvou. Eu soprei no sopro direto aqui, viu, Aninha? Me salvou. Eu fiz agora a respiração quase boca a boca na Lu. Foi mesmo. Boa noite, pessoal. Nós vamos ter um programa bastante animado, que é a nossa cara, né? Nós somos bastante animadas, estamos muito felizes com vocês aqui conosco na rádio, para compartilhar, para viver grandes momentos mágicos e maravilhosos. Como é que tá São Paulo aí? Tá quente? Como é que tá São Paulo? Tá quente? Tá frio? Como é que tá? Fez um calor imenso durante o dia. Agora tá um vento gelado. Ah, tá. Mas também depende de onde você mora, que é cheio de árvores, né? Exatamente. Aí tudo bem venta. cheio de árvores. E aqui conosco, quem que você pode apresentar? Aninha, vou passar a bola para você. Eu vou apresentar a Adriana? Ah lá, falou o nome. Já falou. A Adriana, já vou dar um spoiler aqui. A Adriana é uma pessoa maravilhosa, ela vai falar sobre um assunto que nós mulheres temos muita insegurança, é um misto de alegria e um misto de insegurança, porque ela fala sobre autoestima na maternidade. Mas eu vou deixar ela falar. Adriana, seja muito bem-vinda, vem aqui junto com a gente. Olá, Ana. Oi, boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Primeiro, eu queria agradecer o convite, né, de vocês para estar aqui, conversar sobre esse tema, que é um tema que é muito importante, gosto muito de falar sobre isso. Então, tenho certeza que a gente vai conseguir trocar bastante, aprender muita coisa aqui juntos hoje. Tenho certeza. Conta pra gente sobre o seu trabalho, o que você faz.
Já deu pontapé inicial aí quantos filhos pra gente estar... Sim. Eu já sei, mas há quem não saiba, né? Sim, então eu sou psicóloga, também sou educadora parental certificada pela Associação, né, Disciplina Positiva do Brasil. E eu tenho 2 filhos. Tenho o Aquiles, que ele tem 3 anos e meio, e tenho a Isis, que vai completar 2 anos aqui agora. Então, eu gosto sempre de falar isso, né? Porque tudo que eu estudo, eu também vivencio na minha vida real, né? Então, acho que isso traz mais experiência prática mesmo, né? Sim. Acho que me aproxima mais dessas mulheres quando eu trago um pouquinho da minha experiência também como mãe, né? Pra realidade, também como mulher que tá aí empreendendo e tentando conciliar tudo isso, né? E vivendo esses mesmos desafios. Então, acho que isso é uma coisa bem importante. Uma praticidade total, né, Adri? Porque você está estudando, sempre se renovando e ainda já praticando com a criançada. Sim. E essa faixa etária que você está contando pra gente dos seus filhos é uma faixa etária que é a base, né? Sim, eu É a base gosto. de tudo, né? Sim, a primeiríssima infância, Sim. né? A gente fala que é onde se constitui as bases ali de quem vai se tornar esse indivíduo na sua vida adulta, né? Então, todos os cuidados, tudo que a gente faz, toda intervenção nesse período tem um peso muito grande, muito importante. Então, a gente precisa de bastante cuidado, né, nesse momento. Eu vi numa live sua, já aproveitando para perguntar... que você E antes, Ah. eu quero divulgar sobre onde está passando o nosso programa. Nossa, é verdade, eu esqueci, por favor. Para chamar ou os faça. ouvintes, né? É verdade. Então, o nosso programa está passando pelo YouTube do Vivência Espírita e através do aplicativo Vivência Espírita, que você pode baixar pelo celular. Se você estiver dirigindo, estiver fazendo comida, estiver fazendo alguma coisa que não dê para assistir, você pode só ouvir. Então, baixando o aplicativo Vivência Espírita, e aí ali você escuta. Bom, repetindo, YouTube e Facebook do Vivência Espírita. Estamos ao vivo aqui com a Adriana e com a equipe do Prosa Criativa. Então, no YouTube, você pode acessar, no Facebook e no aplicativo da Rádio Vivência Espírita e assiste o programa Prosa Criativa. Um programa que pensa Fora da caixa! Aê, galera! De novo, vai colocar todo mundo aqui na tela. É um programa que pensa Fora da caixa! Aê! Lá em São Paulo também. É Vamos, isso então. aí. Vamos prosear aqui. Isso aí. Olha Bom. só, então assim, eu vou... Obrigada por você ter me interrompido, viu? Porque eu esqueci desse detalhe. E você Imagina. tá com a programação aí, é melhor. Então, eu vi numa live sua que você fala sobre os 1000 dias, né? Como é que isso é novo? Uma palavra que as pessoas conseguem entender? Como é que você coloca isso? Então, a teoria dos 1000 dias, né? Eu fiz até uma live com uma médica que trouxe Isso. um pouco mais de informações também sobre isso, né? Ela se refere desde o período da gestação, então desde a concepção do bebê até os 2 anos de idade, né? Então, os estudos, eles mostram que tudo que acontece na vida dessa mãe, desde a gestação até todo esse período, né, até a criança completar os 2 anos de vida, isso tem um impacto muito grande na vida adulta, inclusive em questão de doenças, né, de doenças metabólicas, imunidade, porque nesse período a gente fala sobre 3 pontos importantes, que é a gestação, o parto e a amamentação, Tá. né, que são 3 pontos essenciais, que são 3 pontos essenciais de bastante cuidado, né? São 3 pontos que a gente fala que são marcos, né, do desenvolvimento dessa criança. Então, tudo que a gente faz de cuidado, todo o ambiente, quando a gente fala de ambiente, a gente fala de ambiente emocional, ambiente físico e todo esse suporte que a criança ela tá vivenciando, né? Então, isso na gestação, isso passa para esse bebê através do corpo da mãe, que tá ali conectado com esse bebê, e quando esse bebê nasce, ele tá experimentando tudo aquilo, né? Aprendendo esse mundo através dessa mãe, dessa família, né? Desses primeiros cuidadores. Então, eu sempre falo, né, que a gente acredita que educar é intuitivo, né? Que a gente tem aquela coisa do instinto materno, de ser mãe. E, de fato, isso existe, né? Mas
A questão da educação em si, né? Quando a gente se debruça sobre os estudos, a gente vê que só a intuição não é suficiente se a gente quer dar o melhor para os nossos filhos, né? Então a gente precisa estudar, a gente precisa entender o que de fato vai acontecer, quais são as melhores estratégias mesmo, né? De cuidado. E aí, inclusive, eu me lembro de uma fala que é muito recorrente, deixa chorar, não faz Sim. mal chorar, né? Deixa chorar até não aguentar mais no berço, deixa chorar ali. Esse movimento é um movimento antigo, né? Sim. Como quebrar essas barreiras, né? E aí é o que eu sempre falo, né? Essa visão de maternidade, né? A gente começa a se questionar, mas o que é a maternidade? Como é que é educar um filho, né? E quando a gente não estuda, quando a gente não para olhar para essa questão da educação parental mesmo, a gente reproduz aquilo que a gente aprendeu com as nossas vivências, né? Então, as nossas avós, às vezes até as nossas mães, a gente vai reproduzir aquilo que a gente aprendeu, aquilo que a gente vivenciou. Então, às vezes a gente até tem a intenção, tem aquela situação, eu deixo chorar porque foi isso que eu aprendi, mas eu sinto culpa, eu sinto aquele remorso, né? Mas eu não sei fazer diferente, eu só tô fazendo aquilo que eu aprendi a fazer, que eu acho que é certo. Então, eu acho que falta, né, a gente falar mais sobre isso, sobre os impactos, o quanto que esse deixar chorar afeta o bebê no organismo, né? Porque ele fica sobrecarregado de cortisol, que é o hormônio do estresse, né? Ele fica em estado de alerta e o cortisol no corpo, ele aparece em estado de sobrevivência, né? Então, quando o bebê, ele fica o tempo todo em estado de sobrevivência, então ele vai aprendendo sistematicamente, se ele é sistematicamente deixado chorando, ele vai aprendendo que não existe suporte, né? Que o mundo que ele está conhecendo agora, o mundo não é um lugar bom, que ele não pode confiar, que ele não vai ter esse suporte. Então, esse deixar chorar é muito prejudicial no organismo desse bebê, né? Que ele vai criando essas memórias de eu tô aqui e eu não tem ninguém por mim, né? Isso se chama o amor interrompido, pelo que eu entendi. Nunca ouvi esse termo. É, amor interrompido. E depois vai ficar um adulto cheio de traumas que precisa se curar através das terapias. Sim, e muitas mães estão nesse lugar, né? E por isso que às vezes é tão difícil, porque se eu fui negligenciada, né? Porque isso é uma negligência emocional. Eu não tenho recursos emocionais. Se eu não fiz terapia, né, para lidar com as minhas próprias dores, eu acabo reproduzindo na criação dos meus filhos, né? E aí a importância da gente olhar, né, ter esse autoconhecimento, olhar para a própria história. Eu falo que fazer as pazes com a própria história é o pontapé inicial para a gente fazer uma educação diferente. Então, voltando desse ponto, você está reproduzindo isso no seu filho hoje ou você cortou esse vínculo de deixar o não chorar de preferência, para ele não ficar aqui? Não deixo, Todo né? choro deve ser acolhido. Acolhido, entendi. Acolhido, né? A gente ouve muito, não, que a criança quer manipular, né? Que ela faz pra... E não existe isso. Uma criança... Se você perguntar para uma criança, né? Tem até o estudo, aquela questão de permanência, né? Você dá um biscoito para uma criança, e um pequeno, e você dá 2 grandes, ou o contrário. Deixa eu voltar, me confundi. Você dá um biscoito grande para uma criança e você dá 2 pequenininhos, ela pode preferir os 2 pequenos, porque ela não vê a tem quantidade, essa noção, né? assim, né? Então, ela não tem o cérebro maduro o suficiente para querer manipular uma pessoa, né? Então, todo choro, toda emoção é realmente a demonstração, a comunicação de uma necessidade, que às vezes ela não tem outro recurso para comunicar, né? Sim. Não choro. Aproveitando o gancho aí da culpa, eu vi também uma de suas postagens que você comentou que quando nasce uma mãe, na maioria das vezes nasce uma culpa devido aí ao excesso de cobranças da sociedade. O que você pode falar aí para as mães que se sentem culpadas? Esse é um assunto que é bem, bem extenso também, né? Tem bastante coisa que dá pra gente falar aí. E tem a ver também com essa forma que a gente foi criada, né? Porque se você olhar, né? Acho que todas vocês e eu também, se você olhar para as suas referências de mulher, né? A sua avó, a sua mãe, quais são as referências que vocês têm, né? Como eram essas mulheres? Quais os papéis que elas ocupavam ali na sociedade, né? Poucas estavam ali vivendo livres, assim, e livres que eu quero dizer assim, sem precisar estar só cuidando de casa, né? A gente aprende, a gente viu que as mulheres, elas ficavam cuidando da família e os maridos, os homens, que iam trabalhar fora, né? E a gente foi criada com esses modelos. Só que as coisas foram evoluindo e
na maioria das famílias, somente o homem trabalhar não é mais suficiente. E a mulher também precisou começar a ocupar esses espaços no mercado de trabalho. Só que o trabalho que existe dentro de casa, de cuidado com os filhos e cuidado com a casa em si, continuou só com a mulher, né? E não só por culpa dos homens, da sociedade, mas porque muitas vezes, e aí é um ponto que às vezes é bastante polêmico, né? Que as próprias mulheres não permitem a entrada desses homens nesse serviço, né? Por questões de perfeccionismo, por questões de controle, porque acreditam que só elas conseguem fazer da melhor maneira. Quando o homem tenta fazer alguma coisa, elas não permitem ou criticam porque não foi do jeito que elas querem. É claro que existem várias... É como dar banho, não é para começar pela cabeça, é para começar pelo pé. São coisas que normalmente as mulheres, os homens ouvem, daí eles deixa para lá. Aí já não quer mais fazer também. Não quer mais fazer também. Já né? é difícil a entrada dos homens, né? Até pela forma como eles também foram criados, Sim. né? E aí quando eles tentam, tem essa resistência. Então, aí a culpa, né, como você trouxe, ela vem desse lugar de que eu tô fora, mas eu preciso estar com o meu filho e eu preciso cuidar da minha casa precisa estar limpa, precisa estar perfeita, porque senão o que vão pensar também de mim, né, que eu não tô fazendo nada direito. Então acho que a culpa vem muito dessa autocobrança também, de buscar esse lugar de perfeição, né, em muitas situações. E nesse sentido que você estava falando, né? Tem uma enquete. Uma enquete. Boa. Acabou de sair uma enquete aqui, ó, no YouTube, que é o seguinte. O diretor acabou de enviar aqui. Você já se sentiu culpado ou culpada por seu trabalho limitar o tempo disponível para o seu filho? Sim ou não? A enquete tá lá no YouTube. Tá no YouTube. É só colocar sim ou não, né, Eric? Isso. Isso é pro Já público começa a tá votar ali. assistindo. O público que está assistindo. não? Daí no final você comenta, né? Né, Rai? Né, Lu? Sim. Aí, Isso, no né, final Aninha? faz um comentário No final sobre. ela faz o comentário. E se alguém quiser sobre- perguntar sobre essa questão também, pode deixar vai as ter um perguntas momentinho aí. aberto para Sim, sem o dúvida. público. Qual é o gatilho, então, que você percebe que vem dos homens e que ou vice-versa entre eles na educação? Assim, qual é o maior gatilho de conflito? Você acha? Não sei se eu entendi sua pergunta. Então, tem Conflito entre o casal, você fala? na educação dessa criança, que nem eu citei um pouquinho, né? Eu quero apoiar você, mas você quer que comece lavando pela cabeça, né? A mãe quer que comece lavando pelos pés, enfim. Não é para lavar o pé primeiro, é para lavar a cabeça primeiro. Mas aí existem vários gatilhos que estão acionados ali por trás dessa questão, né? Quais são os mais frequentes? Aí eu acho que cabe bastante aquela discussão que a própria CNV traz, né, Arlete? Que é o quanto a gente precisa estar conectado com as necessidades, né? E como a gente comunica isso. E eu acho que isso nem só na questão da maternidade, sim. Isso passa por todas as relações enquanto casal. Mas muitas vezes, né? Cada pessoa, ela vai ter uma prioridade, uma necessidade diferente em cada momento, né? E quando a gente não consegue comunicar, se eu tô conectado só com as minhas necessidades, sem entender a necessidade do outro, isso pode gerar bastante frustração, porque eu vou esperar que o outro faça aquilo que eu gostaria que fosse feito naquele momento, né? Então, acho que a grande questão na comunicação, e acho que na comunicação do casal, para a educação dos filhos, é a gente entender essas diferenças, né? Então, eu vou trazer exemplos da minha vida mesmo, Sim. porque acho que faz muito sentido. É um exemplo que eu sempre uso, quem já me ouviu, já me acompanha, já deve até ter ouvido essa história. Teve uma situação, várias, né, em casa, mas uma específica que... Quando os bebês estão muito pequenininhos, né, vocês sabem que as sonecas, às vezes, elas são muito curtas, né, elas não duram muito tempo. E aí a gente usa aquele momento da soneca pra resolver as coisas que a gente precisa. E aí é um momento que a casa estava bagunçada, tinha sujeira, assim, um monte de brinquedo espalhado. E aí eu fui limpar, porque... Eu fui limpar, eu peguei a vassoura e fui dar uma limpada geral ali. E aí meu marido olhou pra mim e falou, primeiro organiza, né? Guarda as coisas, tira os brinquedos, depois você limpa. Eu falei, não, eu prefiro, eu tenho pouco tempo, então eu prefiro limpar. A minha prioridade é limpeza e não organização. Não me incomoda os brinquedos espalhados, me incomoda a sujeira. Ele, não, mas tem que fazer direito. Primeiro você organiza e depois você limpa. E aí a gente fica naquele embate, né? Por quê? Porque pra ele é mais importante a organização e depois a limpeza. Pra mim, não.
né? E quem quer fazer? Não, no caso era eu. Então a gente entender qual que é a necessidade de A necessidade de cada um né? é muito específica, né? Sim. As universais a gente está tratando aqui tranquilamente, né? Sim. Alimentação, o que a mãe, qualquer cuidador o faz, né? Alimentação e sobrevivência. Sim. Mas aceitar que o outro quer uma organização antes da limpeza, aí já tem Mas aí você já tem aquela conversa, aquele diálogo, você então faz assim, organiza aí que eu já vou limpando. Parceria completa, dá tempo, né? Então fechou, vamos, ó, vai organizando aqui que eu tô limpando aqui. Ó, dá tempo até de ficar batendo um papinho de 5 minutos antes das crianças acordarem. Que é a comunicação, né? Que é o fundamental. Acho que a grande questão é a gente se conectar com isso, a gente conseguir dialogar e fazer os pedidos específicos, né? Que a outra exatamente. Entenda, né? Eu vou perguntar mais uma coisinha. Quais são os erros mais comuns que as mães cometem para não ter tempo para elas mesmas? Também vi alguma coisa que você falou lá no Instagram, né? O erro mais comum da mãe, e aí ela não tem tempo para ela. Sim. Chega uma hora que esgota, né? Sim, com certeza. O primeiro eu acabei de falar que eu cometia também, né? Que é usar a hora da soneca pra cuidar da casa. É verdade. Vamos dormir junto. Não, e é verdade, é um grande erro esse, porque a gente, principalmente as mulheres que trabalham também, né? Que acumulam muitas funções, então elas precisam ter um tempo de descanso, sim, né? Sim, e aí a gente acaba usando esse tempo, que é o tempo que o bebê tá descansando, que normalmente a gente fica mais tranquilo. Quanto mais pequenininhos, mais desafiador é, né? Pra gente conseguir ter esse tempo, porque as sonecas são curtas, a dependência física mesmo é muito grande, né? Então, esse é um erro grande, falando do ponto de vista prático, mas tem erros que também são do ponto de vista de mentalidade, né? Da pessoa não se priorizar realmente, né? Não se permitir. E aí tem até aquele momento que ela até para descansar, mas aí vem a culpa, porque eu deveria estar fazendo alguma outra coisa. Eu deveria estar sendo produtiva, né? Então, essa questão de você se permitir se cuidar, se permitir descansar também é muito forte, né? Então, acho que eu diria que esse é um erro, você não se permitir, você ficar nesse lugar da culpa mesmo, você usar, né, falando das formas práticas, você usar o tempo da soneca, o tempo que a criança está na escola, é um tempo que você pode, né, você tem o direito. É claro que a gente não vai decidir pela pessoa o que ela tem que fazer. Cada família funciona de um jeito, sim, cada pessoa tem uma rotina, um funcionamento diferente, mas é você sentir que você tem o direito, que você pode ter esse tempo. Nossa, é muito, né? muito doido isso, porque eu lembrei agora, você falando de uma situação que eu vivi. Era minha filha já tá com 25 anos, mas ela era pequenininha, e eu trabalhava e estudava, e vida que segue, você aperta o play e vai, sim, né? E aí era um fim de semana que a filha do meu marido foi passar o fim de semana com a gente, ela era, sei lá, uns 10 anos mais velha que minha filha, e eu tava doente, eu tava péssima, eu fui gripada, eu deitei na cama e eu fiquei o dia inteiro dormindo. Jesus, a culpa. Depois, no outro dia, que eu levantei, eu falei, gente, a menina veio, minha filha pequena, eu não fiz nada, não fiz comida. Nossa senhora. Nem doente, né? Eu tava doente. Eu tava doente, com febre, eu fiquei na cama, não conseguia. Às vezes eu falava, o meu marido na época, hoje a gente não tá junto, mas ajudou, fez, ele tava lá, mas a culpa que eu fiquei de não poder ter dado atenção é exatamente o que você tá falando. A gente entra, nesse lugar da mulher guerreira, né? A mulher heroína que quer dar conta de tudo, quer salvar todo mundo, carregar o mundo nas costas e nunca pede ajuda, né? E não pedir ajuda leva pra doença. Sim. Eu tenho uma pergunta. Você disse que esse deixar chorar, mas diante da sociedade que a gente está hoje, e os homens, as mulheres de hoje, com os homens e as mulheres do passado, você acha que não funcionava antigamente isso? Porque são grandes pessoas que mudaram o mundo. Sim, eu acho que vieram dessa educação. Essa questão do funcionar, né, é uma questão que sempre aparece, né? Mas será que bater não funciona? Será que castigar não funciona, né? E aí eu sempre devolvo a pergunta, né? O que é funcionar e qual que é o preço disso? Porque é óbvio que se você grita com uma criança, se você bate numa criança, aquele comportamento que ela tá tendo agora, ele vai ser interrompido na hora. Isso é fato. Então, do ponto de vista prático, funciona, né? Se o seu objetivo é acabar com aquele comportamento naquele momento, vai funcionar.
Mas se você pensa na educação como o papel de você estar criando outro ser humano, né? Você estar pensando emocionalmente, construindo as bases ali de uma educação emocional, você pensa no longo prazo, né? Então, a pergunta que eu me faço e que eu oriento todas as pessoas que eu atendo a se fazerem também é: o que eu estou ensinando com essa minha atitude aqui nesse momento para o meu filho que vai servir para ele no longo prazo, né? Qual que é a habilidade de vida que vai ser importante, né? E aí trazendo a questão que você falou das pessoas do passado que mudaram o mundo, né? Eu acredito também que é outro contexto e qual que é o custo também, né? Qual que foi o custo emocional dessas pessoas, o quanto sofreram, né? A gente vê o número de pessoas com depressão, ansiedade, todas essas questões que estão muito relacionadas a questões emocionais, né? Então, pessoas que não conseguem lidar com as próprias emoções, e aí isso vai aparecendo de alguma forma, né? Então, tem um custo, né? Então, eu sempre volto a essa pergunta: o que é funcionar? Qual que é a habilidade que eu estou ensinando, né? Não sei se eu entendi, mas eu entro numa indagação assim também. O nosso cérebro é extremamente inteligente. Sim. Se você deixa chorar, ele cria uma habilidade de eliminar aquela tensão na criança. O próprio cérebro já identifica isso. E ele desde pequeno está aprendendo a lidar com isso. Porque eu não sei, mas diante das suas pesquisas eu não sei, mas Sim. Esses seres humanos que foram assim impostos a tanto aprovações têm uma saúde e uma força surreal em comparação a outros que de algum modo foi mimado. E aí você entrou no ponto mais importante, que é a confusão que se faz, porque quando a gente fala, né, da educação tradicional, que é essa educação que é mais rígida, né, que é mais autoritária, que é como se fosse um rio que está muito estreito ali, a pessoa não tem espaço, ela está presa ali naquele quadradinho, ela tem que fazer isso. É uma educação que é muito rígida mesmo, muito autoritária. E aí, muitas vezes, as pessoas, né, e muitas das pessoas que eu atendo mesmo, né, que viveram essa educação, que tem ali traumas, né, que falam, não, quero fazer diferente, acabam indo para o extremo oposto, que é da permissividade. E aí, sim, acho que entra nesse lugar que você tá falando, que aí cria-se pessoas mimadas, sem limites, que não sabem ouvir não, que não sabem lidar com a frustração, que não conseguem dar valor para as coisas, que querem tudo aqui e agora. E não é esse o objetivo. Quando a gente fala de educação respeitosa, não é isso. Quando a gente fala de não deixar chorar, existe uma diferença também. Não é... Você não deixar chorar não significa que você não vai permitir que a criança chore. Mas você vai ensinar para ela que tem situações que são tristes, sim. Tá tudo bem chorar. Depois vamos resolver? Vamos buscar a solução? Então é encontrar esse meio termo, sabe? Não é esse outro extremo que é a permissividade, que aí sim não tem margem nenhuma, que é tudo solto, e aí sim cria-se esse perfil de pessoas mimadas, como aí, você tá dizendo. Entra numa outra questão que todo mundo tá sofrendo hoje, esse jeito. Dependência emocional. Sim. É esse jeito, vamos ali, eu dependo de alguém me guiando emocionalmente, é esse jeito que você tá falando. Para fazer. Já o outro jeito que eu falei, que é um pouco mais severo, se você for ver, são menos pessoas dependentes emocionalmente da outra. É mais de vou fazer, é isso. Tem isso aí de entender, sim. Eu acho que tem que ter o meio termo ali. Sim, sim. Só que tem que... Eu acho que o mundo hoje está vivendo uma dependência emocional gigantesca. Sim, mas é justamente por esse caminho que eu tô te falando, que eles estão saindo de um extremo para o outro. Eu acho que o caminho é encontrar esse. Na educação positiva, educação respeitosa que a gente fala, o princípio, a base fundamental é você educar com base na firmeza e na gentileza ao mesmo tempo. Então, não é oscilar entre um e outro, porque acontece muito. Então, uma hora eu sou muito rígida, muito dura, e aí depois bate a culpa, aí eu vou lá e falo, não, então tudo bem, pode fazer o que você quiser, e fica nessa oscilação, permissividade e autoritarismo. O caminho é você ser firme e gentil ao mesmo tempo. Então, vai ter situações que eu falar, você não vai poder fazer isso, não pode, isso não vai te fazer bem, eu tô te orientando. A criança vai chorar? A diferença está em como você vai lidar com isso. Tá tudo bem chorar. Eu não vou calar o choro também, impedir o sofrimento. Mesmo que seja em público, né? Que isso também é uma máxima, né? Sim. As pessoas se preocuparem com o que os outros estão pensando. Que às vezes as crianças também acabam pedindo atenção, não sabendo verbalizar suas necessidades, e às vezes em público, numa festa, num shopping, em qualquer outro lugar, né? Sim. E a mãe acaba fazendo. A oscilação que eu estou entendendo que você está contando, não sei se faz sentido, vou só parafrasear aí, é assim, ó,
diante das pessoas eu permito. Dentro de casa eu sou mais rígida. É ser você em qualquer lugar. Sim. Seria isso. Você ter clareza, né, do que você quer ensinar para aquela criança, independente do que vão pensar. E aí a gente entra nessa questão da autoestima dessa mulher também, né? Do quanto que ela tá conectada com as próprias dores, com o medo do julgamento, da crítica, da rejeição. Eu tenho umas coisas meio mais profundas agora. Ó, Vamos lá. O que eu penso, assim, eu vejo muitas coisas. Então, em algumas pessoas, eu sou muito observador. Então, a minha pergunta é, a partir do momento que a mãe tem a ciência que existiu o feto, ela... Vou ler que fica melhor. O feto, a partir do momento de sua existência, é a ciência a ciência dos pais, que ele existe dentro da barriga, ok? Já pode ser educado com priorização dos sentimentos a serem sentidos e induzidos para a criança, ou seja, briga, em volta, jeito que você passa a mão, jeito de como você trata a criança, porque aí eu vejo muito, isso é uma polêmica, mas não quero entrar nessa polêmica, mas a mãe trata muito o filho sem saber o sexo, mas era um homem, ela tratou como mulher e ele nasce com um hormônio muito elevado, feminino. Mas ele ainda continua sendo um homem, ou também ele opta por ser mulher, tanto faz. Mas eu creio muito que é esse tratamento antes de ele existir aqui no físico. Você está falando do feto já, né? Você está falando das consequências da gestação. Porque, da gestação. Não, porque ali ele já existe, já está moldando o cérebro dele, já está moldando... já. E há quem pense que não, certo, Adri? E aí, o que você pode falar sobre? É bem profundo isso. É profundo. Sobre essa questão hormonal, eu não sei te responder, tá? Se existe uma diferença quando você trata como mulher. Não, eu digo assim, jeito mesmo. Sim. Genética. Não, a teoria da epigenética, né, que entra até nessa questão dos 1000 dias, ela fala que sim, tudo que você faz, por isso que hoje a gente lê pro bebê desde a barriga, a gente conversa com ele, música, né, a gente faz carinho, tudo isso passa pro bebê, por quê? Quando todas as nossas emoções, né, a gente trabalha com, eu como psicóloga, né, na abordagem que eu trabalho, a gente entende o ser humano como um ser integral, então eu não separo o corpo da mente, então é tudo junto, então os meus pensamentos interferem nos meus comportamentos, os meus comportamentos interferem nos meus pensamentos e ambos interferem nos sentimentos, é um ciclo, um tá interferindo no outro, tudo acontece no corpo. E quando você tem uma gestação, quando a mulher está gestante, tudo que acontece no corpo dela também é transmitido para o bebê via placenta. Então, todos os hormônios, se ela passa raiva, o cortisol, a adrenalina, todos esses hormônios que são produzidos no corpo dela são transferidos para o bebê via placenta. Então, sim, tudo que acontece interfere na formação desse bebê. Sim. Então, a gente pode dizer que o nascer já é a partir da existência aqui e da ciência que está aqui. Zero. Sim. Isso é o ponto zero. Ponto zero, eu gostei. Eu não tinha pensado nisso. Com a técnica da hipnose, eu vou até a gestação. Dependendo da idade, eu vou até concepção, porque a maioria dos nossos traumas estão lá. Porque é exatamente isso que você está falando, Sem trabalhar a culpa, né? Não, nada de culpa. Nisso, a mãe que não pôde, a mãe que não aceitou. É muito delicado, né? É muito delicado a gente falar sobre isso, porque traz muita culpa. Mais culpa ainda. Cada mãe faz o seu melhor. Todas nós, né? Mas aí a gente mexe na dor sem querer ou não, da relação que a gente teve, do susto, às vezes, da gravidez, né? Não, eu brinco que 90% da população foi rejeitada. A minha filha foi. A hora que eu peguei o resultado positivo, eu não sabia se eu chorava de alegria ou de desespero. Meu sonho sempre foi mãe, mas não era o momento. Sim. Exatamente. Né? E poucos hoje, não vou dizer que não existam, poucos hoje planejam. Sim. Nossa, tô grávida. Já bateu um desespero. Então, a criança já foi rejeitada. E ela já assimilou aquilo. E aí tem todo o processo. Às vezes há um acolhimento maravilhoso, às vezes não. Eu não falei com meu pai durante toda a minha gestação. Porque ele não aceitou. Minha filha sentiu a minha dor. E tá lá. E ela paga o preço sim. Tudo é aprendizado, eu não acredito numa casa. E pra aliviar a culpa também, né? Acho que uma questão importante é que existe um impacto importante dessas vivências, mas isso não é determinante para como a pessoa vai ser. O que ela vai vivenciar pós-nascimento também de ambiente tem um peso muito importante. Então, a epigenética, ela fala disso. A gente pode ter
traços genéticos, até a probabilidade de desenvolver alguma coisa, mas isso só vai ser desenvolvido a depender das relações que a gente estabelece, né? Sensacional. Então, não é determinante. Então, a gente pode diminuir um pouquinho a culpa, né? Tá tudo Ai, que bem, bom. né? Olha, mães, alivia o coraçãozinho. Não, mas é bom ouvir isso, porque a gente começa a estudar, buscar um monte de coisa, a gente começa a pirar. Porque a gente entra naquela de querer controlar as nossas emoções. Né? E Aninha, você que é mãe, que é vó, que é tudo, que você já participou das gestações aí ao seu redor, o que você acha? Eu acho muito complicado essa questão de ter um filho sem planejamento, porque realmente a mãe, ela já é o que você disse, nasce uma mãe, nasce uma culpa. Eu vejo muito no berçário, as mães levam as crianças com 4 meses, né? Aí a criança vai se adaptando ao berçário, ela deixa meio período, de repente ela deixa o dia todo. Quando a criança está com 6 meses, mais ou menos, a criança não chora mais quando a mãe deixa lá. Ela abraça a professora, ela abraça as tias que ajudam a cuidar. A mãe sai do berçário chorando desesperadamente. Ao ponto de algumas dizerem assim, será que minha filha, meu filho vai deixar de me amar? Mas é um medo, uma insegurança tão maluca. Parece que elas têm necessidade, eu vejo isso muito, a mãe tem necessidade de se autopunir. É muito forte isso. O que você acha, Adriana? Faz sentido o que eu falei ou não faz sentido? Eu acho que faz sentido, sim. Eu acho que essa questão, né, de deixar o bebê muito novinho, assim, escolinha, é uma discussão que é bem profunda, porque entra em questões de necessidade, né, questão até de incentivos, né, porque no Brasil a gente fala, né, a Sociedade Brasileira de Pediatria, ela recomenda a amamentação exclusiva até os 6 meses de idade, mas a licença maternidade é só de 4 meses, né, então como é que a gente dá continuidade a isso? É muito difícil. Né? Então, quando a mulher precisa, né, que ela precisa trabalhar, ela não tem com quem deixar o bebê, existe toda essa questão da falta de uma rede de apoio também, né, que dê esse suporte para que essa mulher cuide desse bebê, porque a gente traz essas questões que vêm todas trazendo culpa para a mãe, né, porque a gente fala, os primeiros 1000 dias, até os 2 anos, precisa cuidar, precisa desse afeto, aí com 4 meses essa mãe precisa colocar um bebê na escolinha, né, então vem essa carga emocional é grande também para ela, né? Eu mesma me colocando nesse lugar, eu tive a oportunidade de não colocar os meus filhos, né, nessa idade, na escolinha, mas eu também não sei o que eu faria se não tivesse essa opção. E traz uma culpa, porque mesmo agora, né, esse cortar o cordão umbilical também, ele é difícil para essa mãe, né? Seja a mãe que planejou a gestação ou a mãe que não planejou. Eu falo isso também, porque mesmo as mulheres, eu passo a vida toda me preparando, atualmente, principalmente, que as mulheres, elas são criadas mais para o mercado de trabalho também, né? Já tem essa expectativa de que elas vão trabalhar. Então, você estuda, faz faculdade, faz a pós, faz mestrado. Algumas pensam, não, eu quero ser mãe, então eu vou me planejar para esse momento. Mesmo quando esse plano funciona, e dá tudo certinho, quando nasce o bebê, é um choque de realidade, né? Por mais que você já tenha pensado nisso antes. E quando você não tem planejamento é muito mais difícil, porque aí é uma surpresa total, né? Você não sabe o que fazer, às vezes você não tem suporte, não tem rede de apoio. E aí é um momento que a mulher entra nesse lugar de que é responsabilidade exclusivamente dela cuidar desse bebê. E aí, quando ela não pode, precisa colocar na escolinha, ela vai se punir, ela vai entrar nesse ciclo, né, de culpa, de se questionar, né, eu não sou uma boa mãe, o que meu bebê vai pensar também, né, e aí vem até aquele medo dele gostar mais da babá do que de mim, ou de gostar mais da professora do que de mim, e às vezes é necessidade, né, às vezes não, então é preciso de muita clareza também sobre quais são os valores, né, o que é importante para cada mulher, cada família. Adriana, eu sou numeróloga, não me apresentei, numeróloga multidimensional. E eu percebi que quando a gente faz uma pequena troca no vocabulário, ameniza. Pensando nisso, não sei se você já fez um teste, experimenta com essas mães
amenizar essa culpa trocando por responsabilidade. Porque aí ela vai entender que eu não sou culpada de nada. Eu me responsabilizo por esse ser que escolheu eu como mãe. Porque o que fez a diferença na minha vida com a minha filha, com meus 2 filhos? Foi isso. Falei, não, chega, aqui não tem mais culpado, não. Tem uma pessoa irresponsável que agora tem uma responsabilidade para tomar conta. Sim. E aí eu me senti menos pior. Menos pior é ótimo. É, isso mesmo. Porque a gente sempre quer ir para aquele lugar que é mais confortável, que é a tal da culpa. Porque a humanidade já está impregnada nesse inconsciente coletivo de é culpado de tudo. Então, quando a gente toma consciência de que não tem mais culpa aqui, tem sim uma responsabilidade que eu dou conta. Decisões, né? Eu decido a partir de hoje fazer diferente daquilo que eu aprendi até ontem. E é um pouquinho de cada vez. Aí você sai dessa energia que infelizmente está matando os seres humanos, de verdade, porque fica preso lá. Mas é tão importante que nem a gente está trazendo a Adriana aqui para conversar conosco, porque no Instagram da Adriana, ela está sempre comentando sobre isso. E, na verdade, você falou do coletivo, me tocou aqui, tocou e chamou a atenção, não sei, a Ana lá, ou vocês aqui ao redor, que uma apoiando a outra, sim, eu acho que vai frutificar muito mais do que ficar esse dedo em riste só para a mulher, né? Para todas nós. Exceto o Eric, que está aqui em outra posição, mas assim, e a Babi, que não é mãe. Mas ninguém aqui sabe verdadeiramente o que o outro sente, né? Sim. É muito, muito individual, né? Ah, é. Mas nos dias de hoje é muito comum ainda as pessoas falarem, mas a culpa é da mãe. Ah, ainda né? Por isso que eu fico a culpa é da mãe. E não há culpa. Maravilhoso o seu trabalho por isso, porque tira essa culpa. A culpa não é de não há culpados, né? Sim, vai amenizar, né, Lu? Nessa questão tem até aquela questão, né? Quando uma pessoa, um homem, um pai, ele sai pra trabalhar, pra fazer qualquer coisa, ninguém pergunta pra ele, com quem ficou o seu filho? Não. Porque já se deduz que tem uma mãe ali cuidando, né? Mas os filhos, eles são responsabilidade do casal. É do casal. Só que a mulher, ela sente culpa quando ela sai pra trabalhar e deixa o filho, mesmo que seja com o pai. E eu falo, a mulher, eu me coloco nesse lugar também, porque eu vivenciei isso muito tempo, né? Eu trabalhava na prefeitura. E aí, durante a pandemia, a gente ficou em home office. Foi. Né? E o meu marido, ele tem horários flexíveis no trabalho, a gente consegue dividir bem o cuidado com as crianças, né? E mesmo em casa, né? Eu tava trabalhando no meu horário de trabalho, ele tava cuidando das crianças. Quando acontecia qualquer coisa, eu tava ouvindo, né? Eu tava em casa, tinha um choro, alguma coisa. O meu impulso é de ir lá entender, porque só eu que consigo resolver, né? Então, só eu sei onde tá aquilo que ele precisa. Né? Então, é um exercício mesmo da gente ir deixando, né? Da gente permitir. Mas eu acho que isso vem até geneticamente, né? Porque quantos anos sendo responsabilidade da mãe, né? Coisa que vira uma criança, bisavó, né? tataravó, ex-avó. Todo mundo fala, é a mãe, é a mãe, é a mãe, é a mãe. Mas hoje eu percebo que tem muitos pais participativos. Sim. Né? Eu percebo muitos pais. Mas eu percebo mais nessa lá. Nova geração. Ah, sim. Não, sim. Eu percebo mais. Eu estive numa festa sábado e percebi muito isso com os jovens. A mãe dançando e o marido correndo atrás da criançada e servindo a criançada. Eu olhei, cheguei em cada um, falei, vou te dar um aperto, vou te dar um beijo. Cheguei em cada pai e falei isso. Porque é muito bonito, né? Sim. Mas eu vi na nova geração. Ah, sim. Eu não tenho que nova geração muito, que eu não. falo assim, o pessoal dos 30 pra cá. Não é? Estão mais abertos. Estão mais isso. abertos, O pai da minha filha ajudava bastante. Tanto é que hoje ela mora com ele. Né? Ela casou, separou, teve o filho dela, a minha neta, né? E ela mora com o pai hoje. Então, assim, foi... Tem uma afinidade. Tem. Né? E eu sempre trabalhei. Então, assim, por um momento eu me senti culpada. Na época da adolescência, então, que começa a acontecer aquele monte de arte, né? Você vai vivenciar isso também. Ainda não vivi. E com certeza você vai esclarecer muita coisa, como você é psicóloga, né? Você vai crescendo junto. Sim. Eu fui psicólogo. Foi eu, minha filha, porque começa e falo assim, nossa senhora, é porque eu tava trabalhando. Como que eu faço? Nossa, é tenso. Porque tem mais culpa, né? Sempre culpa. A mãe sempre carrega a culpa. E eu já vou confessar, eu já cheguei e pedi perdão pra minha filha. Ela falou que, mãe, não tem nada pra se perdoar, né? Ela tá com 35 anos. Aí ela fala, que isso? Aí eu fico, mas eu preciso falar, porque eu me lembrei disso e tal. E cada curso que a gente faz,
se reconhece, resgata todas essas memórias. Isso, né? Você faz um processo de você curar a sua própria Sim, dor, né? E é importante. Não, e é tão louco que eu lembro quando minha filha era pequenininha, ela tava com uma febre, mas uma febre, e eu levei ela pro médico e não resolveu, coloca ela na água gelada. Eu falei, Jesus, e aí eu pegava aquele bebê, colocava na água gelada, aí baixava a febre, aí eu tirava, eu colocava. As lágrimas escorriam. As lágrimas escorriam e as mães passam por isso. Porque se eu não deixasse ela na água gelada, ela ia ter uma convulsão. E ela na água gelada, ela urrava, porque tava frio. E aí esfriava, eu tirava e falei, gente, que horas? E era eu e ela ali dentro. Falei, meu Deus do céu. São tantas histórias legais. Não é, tá sendo uma delícia isso aqui, porque eu tô. Minha filha já tá com 25, que delícia. E por falar nessa faixa etária, eu vi numa live sua esse tempo, né, que a gente tá vivendo com essas crianças. A Ana tá falando aí das mães que se preocupam em deixar o tempo todo na escola, que no seu é integral, né, Ana? Se eu não me engano. Eu trabalhei... É integral, elas deixam às 7 da manhã e pegam às 7 da noite. Isso. Nossa. E aí eu vi numa live sua sobre essa palavra, desenvolver, né? E o quanto passa rápido, né? Sim. E eu trouxe, assim, eu tenho uma frisa do desenvolvimento da minha filha que ela poderia ser independente e permitir que isso acontecesse. Fui extremamente criticada. Né, no sentido, mas não mora com você? Mas não está o tempo todo com você? Com 17 anos foi viajar fora do Brasil? Você é doida? Então a gente fica pensando, será que eu perdi? Será que eu ganhei? Também questionando isso. Eu gostei muito dessa live quando você falou dessa palavra. Você quer falar um pouco sobre ela? Sim. Quando a gente fala de desenvolvimento, né? Essa palavra desenvolver significa isso, é justamente você sair do envolvimento. Isso. Né? É sair do envolvimento. Então, estão ali, o bebê envolvido com a família, né? A família é o primeiro ambiente de desenvolvimento dessa criança, e depois vem a escola, né? O segundo ambiente de socialização são os ambientes mais importantes que vão ali introduzir valores, hábitos, crenças, porque a criança vai aprender sobre ela mesma nessa relação com o outro. A gente aprende sobre a gente na relação com o outro. Se não tem outro, Sim. não existe eu. Verdade. Né? Então, é nessa relação que a gente vai se desenvolvendo, saindo do envolvimento. Então, a criança ela vai devagarinho, pouco a pouco. Ela tá ali, é um recém-nascido que precisa de colo o tempo todo, aconchego. Daqui a pouco ela começa a engatinhar, ela já vai conhecendo, explorando um pouquinho mais o mundo. Quando começa a andar, ninguém segura mais, porque aí corre para todos os lados. Sim. E ela vai gradualmente saindo desse envolvimento, né? E o exercício que a gente tem que fazer é da gente conseguir estabelecer uma relação que seja tão genuína que quando acabe essa infância, ainda haja o interesse de consulta, né? Porque você tem esse poder sobre o seu filho, vamos colocar, quando muito, até os 18 anos, né? Não vivenciei ainda, mas na adolescência isso já vai ficando mais frágil. Mas já vem mudando ao longo do tempo, né, Adriana? Vem mudando. Sim. Eles têm muito mais cedo, eles querem... Começa a reivindicar, né? E estar em torno dos amigos, aquela fase que a gente já conhece nos trabalhos, que eles querem também outros contatos. E não tem ninguém perdendo, né? Sim, tem aprendendo. É só né? o processo da vida. É assim. É. Né? Os filhos nascem pro mundo, né? É isso. Gostaríamos de aceitar bastante isso. Nós não estamos aqui criando o nosso mundo, os filhos também vão criar o deles. Faz parte do processo. Sim, esses dias eu tava numa loja, na rua, e aí uma senhorinha, meus filhos estavam ali correndo, né, ali brincando, e a gente ali naquele cuidado, né, e ela falou assim, aproveita, porque daqui a pouco é você que vai ter que estar correndo atrás deles, né, pra ter tempo, né, por enquanto você que tá aí cuidando, daqui a pouco você vai precisar marcar na agenda, né, dá pra gente se ver, porque eles que não vão ter tempo mais pra você. É verdade. E ao mesmo tempo sem levá-los à culpa também. Sim. Porque se você continuar dizendo, olha, faz tempo que você não me vê, e questionando, né, o que você colocou a ensinar para o seu filho, de repente está lá solto no mundo, e você fala, olha, você me deixou, hein?
Sim. Você não tá ligando, hein? Eu estou quase morrendo sem você. Tem gente que tem muitas mesmo. mães que fazem isso. Muitas Chantagem, mães fazem isso. coerção, emocional. intimidação, né? São Não, essa muitas chantagem coisas. abala muito, né? Abala. Muito sério isso. Essa Abala. chantagem não deve ser feita pra ninguém. Sim, É pra dificulta. ninguém, gostei. Pra ninguém. Isso coloca a responsabilidade da felicidade dos pais ali sobre essa criança, né? O peso que isso tem, né? muito grande. Verdade. Olha o peso. Principalmente, isso desde pequenininho. E isso que eu falo, né? Quando a gente fala aí dos 1000 dias. As crenças que a gente vai criando, eu vou trazer um exemplo. Quando a gente está fazendo a introdução alimentar. E a criança, ela come, ou ela não quer comer. Aí você fala pra criança, nossa, a mamãe vai ficar muito triste se você não comer. Ótimo. Então, a criança, ela já tá aprendendo desde cedo a ficar sob controle do que o outro tá sentindo. E não do próprio sentir, da própria fome ou saciedade, que seja. E a gente vai fazendo isso sistematicamente. Aí se torna um adulto que fica mais pensando no que o outro vai pensar, no que o outro vai sentir, cheio de medos, cheio de inseguranças. Que não E às faz vezes as não tá com coisas, fome, né? somente isso. É somente aquilo que não é tão gostoso mesmo. Ninguém tem certos alimentos que a gente não gosta de provar, né? As crianças, principalmente da nova era, muitas delas não gostam de alimentos, de animais. Carne, né? Muitos não Carne gostam vermelha, nem branca, nem amarela. Nossa, é verdade. E é os pais, por terem sido criados nessa energia, Obrigam a criança a comer a carne. nessa energia de defunto, né? Acaba Aí acha que mudando a tudo criança isso. quer, mas não quer. E Já você, pegou Aninha? um caso desse? Aninha, Não, nunca atendi. Oi. conta aí pra mim suas perguntas. Criança da nova era não gosta. Olha, A maioria. Arlete, Tá falando. Adriana, eu vou falar assim, vou só contar essa parte, eu me divorciei há muito tempo, e eu que criei os meus filhos, né? E a gente tem uma ligação muito forte. Eu tenho um filho, Adriana, de 41 anos, uma de 39 e uma de 38. Até hoje, eu sou a consultora, em todos os sentidos. Mãe, eu faço isso ou eu faço aquilo? Mãe, eu vou para a direita ou eu vou para a esquerda? O que você acha dessa situação? Eu só respondo quando eles querem ouvir mesmo, né? Mas acho que depende muito também dessa ligação. Eu nunca, foi a Rai que falou, eu acho muito importante isso, eu nunca me fiz de vítima para os meus filhos, eles não fiz, nunca chorei, nem reclamei, né, que eu estou sofrendo, eu nunca estava sofrendo para eles, eu podia estar sofrendo, mas eles não precisavam saber. E eu acho que essa questão é muito, muito importante, né? Como você dá uma escuta para o seu filho, né? E como ele te enxerga. Eles não me veem como vítima. Agora, eu vou mudando de assunto só para falar isso, da minha relação, que eu amo, minha relação com os meus filhos. Nossa, ela abriu um sorriso que pareceu um paraquedas agora, não por nada, mas precisava falar esse comentário. É um programa que pensa fora da caixa, então eu tenho que falar. É que é bonito, né? É Esse é o bonito. objetivo da maioria das famílias, Brilha os né? olhos mesmo, Conseguir né? essa relação em que você continue sendo uma pessoa importante, né? É isso, você continuar sendo uma pessoa importante. E não uma pessoa de quem a criança vai ter medo, ou vai ficar pensando que vai Dependente. vir uma crítica, né? Não é dependência, né? Você ter confiança numa pessoa não é você ser dependente dela. Cheia isso de é muito dedo legal. com E fala, o que autonomia que eu não posso quer dizer falar? ausência de amor, né? Né De mesmo, modo Adriana? nenhum. Não, de jeito Fala, nenhum. Aninha. Agora eu vou fazer uma pergunta. Vai. Eu estou diretora de escola e eu já vi essa situação em vários momentos, Adriana. A mulher fica gestante, está esperando uma criança, essa criança é desejada, ela é amada, ela é venerada, ela é tudo. Quando a criança nasce, em um momento, o pai, eles recebem o diagnóstico de que a criança tem necessidades especiais. O autismo não, que demora um pouco mais, mas que a criança tem síndrome de Down. Eu vi isso constantemente. O homem abandona a mulher e a mulher fica sozinha com essa criança. Ela se sente, como eu recebia muitas mães, ela se sente culpada, porque a filha nasceu, o filho nasceu com uma necessidade especial, o problema deve ser no útero dela. Olha só. O marido foi embora, o problema deve ser porque ela não foi mulher suficiente para o marido dela. O que a gente pode falar para ajudar essas mulheres
alguma coisa. Eu realmente, eu ficava assim, engessada, eu não sabia o que falar, porque é uma situação muito difícil. O que a gente pode falar? A gente não, você, né, Adriana? Nós vamos escutar. É isso aí. Acho que é uma situação bastante delicada mesmo. Eu nunca vivi isso pessoalmente, né? Mas acho que como psicóloga, a primeira coisa que a gente deve fazer é acolher essa dor dessa mulher primeiro, né? Porque muitas vezes é o que ela precisa naquele momento, é um acolhimento, alguém que a escute sem julgar, né? Porque muitas vezes falta esse espaço para essa mulher conseguir falar, né? Quando ela fala qualquer coisa, quando ela se permite falar, né, sobre esses sentimentos, as pessoas vêm ou querendo resolver o problema, ou intensificando essa dor, essa culpa, né? Porque as pessoas, não por maldade, mas porque as pessoas querem de alguma forma ajudar, mas não sabem como também, né? Então, muitas vezes, acho que o melhor recurso nesse momento é você acolher essa mulher, você ouvir, acolher essa dor e entender o que ela precisa, né? A gente estava falando sobre necessidades, né, Arlete? Exatamente. Então, você entender qual que é a necessidade daquela mulher naquele momento, né? E na medida do possível sempre construir uma rede de apoio, né? Servir como rede de apoio, porque é uma situação que é inesperada, né? A gente não pode negar que quando uma mulher está gestante, ela cria uma expectativa, né? Ela cria um filho, ela cria uma vida com um bebê. Então, não dá para negar que quando vem um diagnóstico de uma necessidade especial, vai ter muito sofrimento, porque ela já sabe das dificuldades que vai enfrentar lá na frente, que ela não tem recursos, às vezes, e nem recursos financeiros, eu tô falando, mas recursos emocionais para lidar com tudo isso, né? E aí vem essa ausência paterna também, que vai mexer com a relação dessa mulher. Então, acho que no primeiro momento é acolher essa dor dessa mulher e aos poucos ir entendendo como é que se pode formar uma rede de apoio que realmente sustente essa relação, né? Para que ela aprenda a lidar com essa situação que é novidade, né? Que é nova, que é diferente, que ninguém espera. E é muito sofrível mesmo, né? Sim, Né? aceitar o sofrimento, acho que permitir que essa mulher sofra, assim, eu acho que é o primeiro vivenciar passo, o luto, né? Vivenciar o luto, porque é uma perda. Eu ia citar isso. É uma perda, né? E aí você tem que vivenciar, acolher, sentir. E agora assim, não, agora sim, agora eu tô forte, vamos. Exato. É permitir que sofra, né? Para que ela não fique também tentando segurar isso. Sim. Eu tenho mais uma ouvi perguntinha. De uma mãe, Adriana, quando ela veio me relatar o que estava acontecendo com ela disse assim para mim: a maternidade era meu sonho. Eu vi meu sonho se transformar num pesadelo. Ai, que dó. Nossa. Pesado, né? Muito forte, né? Muito forte. Muito pesado, muito. Ana? Muito mesmo. Oi. Vamos dar voz aos ouvintes? Opa, estamos precisando. Opa, agora, ó. Vamos lá. O Aécio pergunta: as mães que têm depressão pós-parto pode ter alguma ligação como uma rejeição espiritual com o próprio filho gerado? Eu não sei responder, gente, sobre questão espiritual. Tá? Não consigo responder. Eu nem entendi a pergunta. A pergunta do Aécio? Você quer? A Adriana não sabe responder, mas a equipe aqui quer ouvir você falar de novo, Aninha. Falo. As mães que têm... As mães depressão. que têm depressão pós-parto pode ter alguma ligação, essa depressão pode ter alguma ligação como uma rejeição espiritual com o próprio filho gerado? Então, eu nunca tive depressão pós-parto. É mais fácil, a depressão interfere na criança? Mais fácil. Não. Sim, a pergunta nós entendemos, mas ela não sabe responder, entendeu? Mas a pergunta que eu tô querendo ajudar aqui também, todo mundo querendo ajudar, vamos tentar isso mesmo. aqui apoiar. É um programa que pensa fora da caixa. Todo mundo querendo. Eu acho, Eric, que ele tá querendo dizer que se a depressão que a mãe tem uma depressão. Ele após o bebê nascer. Ele tá falando, tá afirmando. Pós-parto. Se pode, entendeu? Se pode ter relação com a espiritualidade, mas essa questão... Eu não sei. Em relação ao bebê, tem. Segundo os estudos que eu faço, tem sim. Teve desavenças em outras existências, e aí fizeram um acordo para essa criança nascer naquele ventre, mas chegou aqui e esqueceu.
eu não sei também falar. É muito É muito complexo, por isso que eu falo, eu complexo, estudo além. Eu tenho uma bastante pergunta que eu acredito que eu vou deixar para lá, porque tem a ver com linguagem do corpo. Você conhece esse tema? Razoavelmente, vai depender um pouco da porque assim... Pula, Aninha. Não, é só para concluir. Obrigada. Porque como você trata das crianças... Tem mais pergunta dos ouvintes. Vai lá, depois você faz, Rai. Pera um pouquinho, Rai. Por gentileza. A Elizabeth Luzi de Campos... É psicóloga também. Ela faz um comentário. Na minha época, né? A nossa época, né? Já deu risada aqui também, né? Com o kkk dela. Na nossa época, um simples olhar dos meus pais era suficiente para entender. Você não acha que devido ao autoritarismo que muitos pais viveram, muitos decidiram dar liberdade sem limite? Porque fez um barulho aqui, eu não consegui ouvir toda a pergunta. Eu falo de novo. A Elizabeth Campos, que é psicóloga também, ela falou, na minha época, a nossa, né, Elizabeth? Eu preciso abaixar, um simples olhar dos meus pais era suficiente para entender. Você não acha que devido ao autoritarismo que muitos pais sofreram, viveram, muitos decidiram dar liberdade sem limite? Sim. Adriana? Sim, estão me ouvindo? Eu acho que é justamente o que eu estava conversando aqui com o Eric, né? Aconteceu muito esse movimento, né? Quando a gente fala isso, né? Só o olhar já era suficiente para eu entender o que acontecia, né? Mas até chegar a esse olhar, né? Muitas outras coisas aconteceram. Então, na primeira vez, teve uma briga, ou teve um tapa, teve uma bronca, e tudo isso vai sendo associado, né? Então, chega um momento que a criança, ela já sabe que depois daquele olhar, vem a briga, vem o tapa, vem o grito, vem o castigo, enfim, seja o que for. E ela já entende. Então, não vou fazer isso, né? Muitos pais vivenciaram isso, carregam essa dor, né, de ter sido tão agredidas emocionalmente muitas vezes, né? E aí, quando tem seus filhos, falam, não, quero fazer diferente. E aí acabam caindo na permissividade, né? Não conseguem estabelecer um equilíbrio, né, entre o que eu vou permitir, o que eu não vou permitir, entre colocar limites com respeito, né? E aí, sim, acho que isso acontece, né? Em muitas famílias. Muitas que eu atendo têm essa dificuldade, né? Ou ficam autoritárias demais ou permissivas demais. Não conseguem encontrar esse equilíbrio. Eu acho que esse é a grande dificuldade, né? A gente precisa aprender as ferramentas. Tão tênue que faz com que a criança fique insegura. Sim. Porque a rotina... Ela não sabe, não tem previsibilidade, ela não sabe o que vai acontecer. Isso, você falou a palavra correta. Previsibilidade e rotina. Criança que é essencial, ama. Criança ama a rotina, né? Você saber como a pessoa vai agir, aproximadamente aquele horário. Então, dependendo de quem chega em casa, é uma ação. Fora de casa, outra ação. Diante dos avós, outra ação. E assim sucessivamente, né? E aí as pessoas dizem que isso é manipulação, né? Porque quando é com a avó, não tá manipulando. E não é só condicionamento de comportamento. Você, né? Todas as pessoas se comportam de maneiras diferentes com pessoas diferentes. É só normal, você não se comporta da mesma forma no ambiente de trabalho como você se comporta com aquele seu grupo de amigos mais íntimos. Sim. Né? Você sabe quais comportamentos emitir em cada lugar. A criança também. Ela percebe, né? Ela percebe. E é muito interessante. Olha, Adriana, eu sou avó. Isso que eu ia falar agora. Comigo você que é avó, você se intromete no meio da fala dos seus filhos, Ana. Agora eu coloquei você numa sinuca de bico. Não me intrometo. Por exemplo, eu só tenho uma regra. Não dê bronca nos meus netos na minha frente. Então me avisa que eu não vou na sua casa. Eu não quero ouvir. Assim. Agora, quando eu estou com eles, quem manda sou eu, né? Então, eu dou sorvete a hora que quer, eu deixo dormir a hora que quer. Se quiser tomar banho, toma. Se não quiser, não toma. Entendeu? Comigo é tudo assim. Faz o que quer. E meus filhos sabem disso. Eles sabem. Quando eles vêm para cá, a gente põe colchão na sala, fica comendo pipoca, fica até de madrugada assistindo televisão. Mas eles foram dormir cedo. Falei, você quer que eu fale a verdade ou que eu te minta para você não me encher o saco?
E é importante que seja assim também, né? Porque já pensou que chato em todos os lugares, aquelas mesmas regras. As mesmas rotinas. E a questão da mentira também, como que a gente apoia isso, né? Dizendo, ó, sua mãe chegar, você fala que você dormiu cedo, tá bom? Não faço isso, não. Não vai funcionar, Não né? faço. Tem mais alguma pergunta, Aninha? Se meus filhos vão reclamar, eu falo assim, não se esqueça que eu sou sua mãe. Abaixa a voz. Estou risada, eles só dão risada. Mas eu não interfiro, não. É que você acaba de falar, já acaba dando risada, conhecendo você. Tem alguma outra pergunta, mulher? Eu tô lendo aqui. Essa semana, final de semana, eu fui viajar com os 4 netos. Foi a festa. Do caqui podre. Nossa Senhora! A festa. Tem mais uma pergunta do Aécio. Posso fazer? Sim. Aécio, o que dizer das mulheres que colocam a carroça na frente dos bois? Ou seja, tem os filhos primeiro, antes de pensar na sua rotina de trabalho, na maioria das vezes, sem os maridos. Acho que é produção independente que o Aécio está falando. Não é, Aécio? Gente aí. Adriana. Quer que eu repita? Não, eu ouvi, entendi. Achei que você ia concluir, mas eu ouvi. Não. Eu acho que não cabe a ninguém julgar, gente. Cada mulher faz as suas próprias escolhas, né? Acho que nem toda gravidez é planejada, nem toda carreira é planejada e sai como planejado. Eu acho que a partir do momento que isso acontece, cabe a cada mulher escolher, né, e decidir os próprios caminhos, né, entender como é que vai ser esse funcionamento, essa rotina, né. Eu mesma, eu fui bem planejadinho até, né, eu terminei a minha faculdade, casei, e eu sempre tive em mente, né, a ideia de que eu queria ter os filhos cedo, para que eu pudesse estabelecer e construir a minha carreira mais forte depois, porque eu sabia que se eu já tivesse uma carreira, eu me conhecendo, né, sabia que se eu tivesse uma carreira bem estabelecida, aquele movimento, seria muito difícil para mim parar para cuidar das crianças, e isso era um valor muito importante para mim como maternidade. Eu queria dedicar esse tempo, então eu me planejei para isso. Então eu tive os filhos e estou me dedicando à minha carreira conforme eles vão crescendo. Então eu acho que é ter clareza de quais são os seus objetivos, quais são os seus valores, e são eles que vão te orientar, que vão nortear para você construir esse caminho, né? E cada pessoa tem um valor diferente, né? Então não existe regra, não existe um jeito único de viver, né? Não existe fórmula para viver. Na maternidade, a vida, trabalho. Com a cobrança da sociedade. Sim, exato, né? Que vem desse lugar, né? A Elizabeth faz um comentário para mim. Ana, primeiro acolhimento para avaliar suas necessidades. Acredito também que todo esse processo deve ter sido planejado e estudado na espiritualidade. São processos evolutivos. Quando eu falei da criança com necessidades especiais, ela se referiu a isso. O Aécio mexe com o tico e o teco cerebral de vocês, né? Mexe. Opa, tá falando com mãe, né, Aécio? Mexer na feridinha mãe é aquela leoa, né? Ela, olha aqui, não é assim. Não, leoa não, girafa. Girafa, arrasou! Leoa pode ser vocês, eu sou girafa. Arrasou! Olha, tem mais perguntinha aí? Olha, não, aqui não tem mais. O Aécio fez aqui, mais uma. Muitas mães desejam ver seus filhos. Ajuda aqui. Ô, Eric, faz gentileza, porque a pessoa não enxerga. Faz o microfone de preferência. Muitas mães desejam ver seus filhos casados, mas ficam insatisfeitas com as mulheres que eles escolhem. Muitos filhos ficam solteiros por causa da mãe, Outros casam assim mesmo, tem jeito. Casar com quem a mãe não quer?
É isso, Uns casam com o que a mãe não quer, outros não casam, outros casam assim mesmo. Tem jeito de ajudar isso aí de alguma forma? Eu acho que foi isso. Isso. Ela foi além da idade dos filhos da Adriana. Ele foi além da idade dos filhos da Adriana. É o que ela vai viver, mas é bacana, porque ela já vai se programando. Psicologia também, Sim, né? É verdade. Mas eu acho que ele tá falando da sua profissão. Sim, brincadeira. Isso tem tudo a ver com as relações que são estabelecidas mesmo, né? Então, normalmente, situações assim são relações onde já existe muita dependência entre esse filho e essa mãe, né? E aí, às vezes, é uma codependência emocional, né? Um extremamente dependente do outro. E aí fica difícil, porque cria-se justamente essa... Aquilo que eu falei, né? Do eu vou comer pra minha mãe ficar feliz. Então, eu só vou casar também se minha mãe ficar feliz. Entende? Essa relação, ela vai se construindo dessa maneira. É uma codependência emocional que a gente precisa ir trabalhando, né? É desenvolver autoestima, autonomia, independência em ambos, né? E ali tá no jogo de perde e ganha, né? Sim. E aí é terapia. Terapia. Muita terapia. Não dá pra sustentar uma relação assim, né? Eu aceitei meu genro, não teve nenhum problema, viu, gente? Eu aceitei meu genro também, mas a minha filha não quis mais, aí... Daí é outro patamar. É decisão dela, né? Decisão dela. Mas olha, ela veio ligar, mãe, o que você acha? Eu falei, eu acho que você não devia não. Mas mãe, falei, então escolhe aí, porque não dá. Deixa eu te perguntar, no seu Instagram, você coloca várias frases, né? E uma delas está escrito, às vezes é preciso bagunçar tudo para conseguir colocar em ordem depois. O que você pode falar pra gente sobre isso? Frase bonita. Sim, adorei. Eu uso essa frase para se referir muito ao processo de autoconhecimento, né? Que é um processo que ele vem com muita força de pós-maternidade. Então, acho que todas vocês que são mães aqui devem ter vivenciado isso. E por quê? Justamente por todo esse movimento que acontece, né? Por mais que você tenha planejado, quando você se vê ali com o bebê nos braços, parece que tudo muda. Os valores, os seus medos, os seus sonhos, as suas prioridades, tudo muda. E quando você começa a mexer em tudo isso, é como se você estivesse ali arrumando um guarda-roupa, realmente, né? Então, você precisa olhar para aquele guarda-roupa como sendo uma metáfora para ilustrar o que é você, o que é a sua vida, e você vai tirar o que não serve, que não faz mais sentido pra você. Então, quando você vai arrumar o guarda-roupa, o que acontece? Você tira tudo pra fora, fica aquela bagunça, e aí depois você consegue ir organizando. Então, isso me serve, isso não me serve mais. E o que são essas coisas, né? São nossas crenças que a gente tem sobre o que é maternidade, sobre o que é mulher, o que é o papel da mulher. A gente precisa olhar pra tudo isso e entendendo o que faz sentido, o que não faz sentido. E aí, sim, colocando ordem de novo, né? Então, e sem culpa, né? Sem culpa. Mas é difícil, né, Adriana? No modo geral, assim, as pessoas procurarem terapia é difícil ainda. Sim, ainda há um tabu sobre esse... Já melhorou bastante, mas ainda tem bastante resistência, né? As pessoas, às vezes, têm vergonha de falar que estão fazendo terapia, e, às vezes, leva a criança, né, o adolescente, demais. E a família que precisa... Não é que precisa, eu não estou no lugar de ter e precisar, mas era melhor se todo mundo organizasse esse guarda-roupa citado por você nessa metáfora. E, às vezes, nos leva a criança e fala, olha, dá um jeito aí para mim, né? Porque... É tirar a responsabilidade de si, né? Desse conjunto familiar, né? Quando eu comecei a trabalhar, né, até divulgar meu trabalho no Instagram com essa questão da educação parental, eu falava bastante dessas questões da infância, né? E começavam a chegar muitas pessoas procurando atendimento infantil para mim, né? E eu não faço atendimento infantil, né? O meu trabalho é com as mães, para orientar essas mães. Aí eu comecei olhar e tentar entender, né? O que na minha comunicação que estava fazendo com que acontecesse esse movimento, né? E aí eu entendi que é essa dificuldade que a gente tem, às vezes, de olhar pra gente, né? As crianças tão pequenininhas, às vezes, elas são reflexo do que a gente tá vivendo. Então, o meu trabalho é justamente na maioria das vezes, né? É o reflexo mesmo. Sim. E principalmente, nesse trabalho que você está fazendo, utilizando um pouco da comunicação não violenta, a gente sai desse lugar de julgamento, né? A gente acolhe mais esses pais. E é muito fácil vocês que estão nos assistindo perceber isso no Instagram da Adriana, porque o movimento que ela posta, as lives que ela faz, é nesse contexto de que a gente está acolhendo a sua dor.
né? Ela tá acolhendo, ela está tentando trabalhar empaticamente, genuinamente positivo. Não é um lugar de a gente dizer, bom, então vamos começar a listar tudo que você faz de errado. Não é nesse lugar. É acolher e dar a ferramenta, né? Porque é isso, às vezes a gente só não sabe o que fazer. É exatamente isso. E muitas das vezes eu me sinto assim também. Precisando acolher esses pais, porque só com as crianças é um pouco mais complicado, né, Aninha? Não é assim também no seu trabalho? Com certeza. Eu tenho uma coisa. Eu digo assim, que quando a gente vai atender uma criança, quando ela é levada à minha sala, se eu receber o pai, eu já sei por que a criança tem aquele perfil. Um pai que sobe... Eu falo, quero conhecer a criança, chamo o pai e a mãe. E é uma coisa, assim, muito louca, né? Porque as crianças são reflexo do comportamento dos pais, mas eles não admitem isso. É um pouco difícil, né? A gente estava falando isso agora, né, Ana? É bastante difícil assumir e verificar isso, porque muitas das vezes essa toxicidade que está ali na família movimenta a família de alguma maneira. E a gente vive um movimento também de extrema medicalização, de rotulação, de querer diagnosticar as crianças o tempo todo, né? Eu lembro que eu participei de um treinamento quando eu estava na prefeitura de Jacareí também, que foi muito marcante para mim, eu não lembro quem foi a pessoa que estava palestrando, mas eu lembro da história. Ela falou que era uma história de uma escola também, tinha uma criança que ela era muito agitada, ela não parava quieta de jeito nenhum na escola, corria o tempo todo, uma criança... com a parte psicomotora muito ativa, né? E aí tava todo mundo querendo entender o que aconteceu com aquela criança, porque era muito fora do limite, assim. E aí, quando foram conhecer a casa da criança, a criança vivia num cubículo, assim, muito pequeno. Então, ela não tinha espaço para se movimentar. Nossa. Né? Então, isso foi muito forte para mim, porque muitas vezes a gente tá medicando uma coisa que é uma necessidade básica da criança. Ou já dando diagnóstico, né? Porque às vezes sai da escola o diagnóstico. É hiperativo, viu? É TDAH, tá? Então, a gente olhar para essa Dá-lhe criança, Ritalina, já dela, são. Né? A gente tem que entender esse contexto, essa família, esse ambiente. Ritalina é um medicamento, Eric, Pra criança. que mata pra criança, pra se acalmar. Que dó. Pra se acalmar? Por pouco tempo que tem essa função. Pra concentração. Esse efeito. Fala. Mas é muito utilizada a Ritalina hoje. Eu também trabalho na área da educação, né? Sim, é verdade. E é muito utilizado. E essa questão que você colocou aí de laudarem é muito séria, porque às vezes é outro contexto. Sim, cria um rótulo, a criança, entre aspas, se apropria daquilo. Eu sou TDAH mesmo, eu não consigo. Eu não consigo, né? Exatamente. Fala, Eric. Eu? Você falou que me chamou pra falar? Não, é que assim, isso é o mesmo assunto, mais ou menos. Nada a ver, criatura. O assunto é sobre a inteligência emocional. Hoje a gente tá, que eu falei, como que as mães podem se beneficiar disso na educação dos seus filhos hoje? Tá. Eu acho que você trabalha isso. Sim, justamente isso, porque é um desafio, né? Muitos dos adultos, a maioria dos adultos não sabem lidar com os próprios sentimentos. Então, se torna muito difícil você ensinar para as crianças, né? Como lidar com... Principalmente a raiva, né? A raiva acho que é o sentimento mais desafiador de todos, né? As pessoas fogem da raiva, as pessoas não querem sentir raiva, acham que é feio sentir raiva, e a gente reproduz isso para as crianças, né? Não pode sentir raiva, é feio, ninguém vai gostar de você se você ficar assim, você não vai ter amigos, né? Então, quando a gente tem essa responsabilidade, né? Porque é uma responsabilidade, e a gente se compromete com isso, né? De educar uma criança emocionalmente, a gente precisa olhar para as nossas próprias emoções, né? Então, aprender a lidar com as nossas próprias emoções, né? Então, a gente precisa fazer esse exercício, porque se a gente não souber lidar com as nossas próprias, a gente não consegue lidar com a da criança. Se eu não consigo me permitir chorar e sofrer, se eu tenho... Às vezes, até de forma inconsciente, eu acho que isso é feio, que isso me envergonha, que isso é sinal de fraqueza. Eu não vou permitir que a criança chore também, então eu vou calar o choro dela, eu não vou ensinar ela a lidar com aquilo, né? Eu não vou ensinar ela a lidar com a raiva. E eu costumo falar que
ter inteligência emocional é você entender a luz e a sombra de cada emoção, porque todas elas carregam luz e sombra, né? A raiva, ela é importante também, porque ela nos dá aquela força para ir atrás das coisas também, né? Aquele pouquinho de agressividade que a gente precisa também, né? Então, não é só ignorar, então não posso sentir. É eu saber lidar com isso. A tristeza também, ela é importante para que eu consiga me conectar comigo ali, voltar para mim, né? Então, toda emoção tem luz e sombra. Então, sim, as mães, elas podem se beneficiar dessa questão da inteligência emocional se elas decidirem, se permitirem acessar as próprias emoções também, né? Que elas vão aprender muito. E como elas te procuram para você? Socorro, me ajuda! Fala aí, aproveita esse momento. Gostou, né? Cadê? Como que elas te acham? Estratégia. No time perfeito, né? Bom, eu tô no Instagram, tá? @AdrianaLelespc. Lá tem o meu contato do WhatsApp também. Posso falar o número de WhatsApp? Sim, aqui? claro, deve. É 11 96977 9642. Então, se tiver qualquer dúvida sobre os atendimentos, eu trabalho tanto com psicoterapia individual, como orientação de pais. Então, são 2 trabalhos diferentes, tá? A psicoterapia, ela vai trabalhar, de modo geral, suas crenças, valores, seus objetivos. E a orientação parental, ela tem esse foco mais direcionado na relação da educação da criança, né? Então, esses desafios de como lidar com as birras, como lidar com essa questão de impor limites ou não, encontrar esse caminho do meio que a gente estava falando até agora, né? Da firmeza com a gentileza ao mesmo tempo. Então, vocês me encontram no Instagram, no WhatsApp. Eu tenho um podcast também que tá meio paradinho há um tempo, mas lá no Spotify, Psicologia, Maternidade e Cotidiano, o nome é isso. Lá tem alguns conteúdos. No Instagram, aí você e aí lá tem todos os links. Só que eu vou pedir pra você repetir o número do telefone, que eu tava anotando aqui. 11 9 6977 9642. Tá aqui no Isso, YouTube pra vocês. Lá vocês conseguem, eu mesmo vou responder vocês, tirar todas as dúvidas, tá? E lembrando que no próximo programa também a gente vai ter a doutora Denise Leite Ocampo, que vai falar sobre adolescência e puberdade. Olha, vai complementar, né? De hoje, que bacana, maravilhoso. Vai complementar todo o trabalho. A galera pode aqui. fazer pergunta pra você lá no Instagram? Pode, à vontade, gente. Eu respondo todos os directs, estou lá no... É verdade, porque eu entrei em contato, ela me respondeu. Algumas pessoas não respondem a gente, né, professor? Sim. O Aécio faz um comentário. O Aécio faz um Eu comentário. tô tentando ler, Ana, Dirigido à Adriana, com certeza. Gostei das respostas e desculpe-me ter mexido com os neurônios femininos. Você sempre Mas mexe. Bom, Aécio, a gente gosta disso. Nós adoramos, Aécio. Continue conosco, viu? Você é o number one nosso, né, Aninha? Faz nós pensar Com certeza. mais fora da caixa. Ele fica lá em Minas só dando pitaco aqui. Mas é bom. Continue, viu? Seja bem-vindo. Isso aí. E a gente tá chegando no fim. Tá bom? Não dá pra nem fazer mais uma perguntinha já? Pode fazer a última. Quem me avisa todo diz a Ana? dia, a Ana Bacos. Ela fala, Arletinha. Aí eu falo, que é? Eu vou fazer uma pergunta / um comentário. Eu vi um vídeo seu você falando das ervas daninhas e você falou que existe 4 situações. Deixa eu ver o que eu escrevi aqui. Arquivos para ajudar nessa limpeza das ervas daninhas. Não entendi direito. Tá, não, eu lembrei. Eu não dessa, vi o dessa stories. metáfora, tá. Quando eu falo, né, sobre a educação dos filhos, né, eu uso bastante essa metáfora para ilustrar que o que acontece, muitas vezes a gente vai lidar com os comportamentos desafiadores dos nossos filhos, né, e a gente só fica ali na camada mais superficial. É como se a gente estivesse só cortando ali as ervas daninhas, né, que estão ali aparecendo, sem tirar a raiz, né, e se a gente não tira a raiz, passa um tempo, aquilo volta a aparecer, né? E quando a gente está falando de comportamento infantil, a gente também precisa lidar com eles como se fossem ervas daninhas.
o que a gente vê do comportamento são só os sintomas, né? A gente precisa ir atrás do que tá por trás dali, daquela dificuldade, né? Daquela raiz. E aí, esses 4 que eu cito são 4 objetivos equivocados que a Jane Nelson, da disciplina positiva, que ela elenca. Que são 4 objetivos principais que as crianças, às vezes, manifestam de forma equivocada para conseguir se sentir aceita, amada e importante, que é a necessidade básica de todo ser humano, né? Então, ela pode fazer isso através da atenção indevida, ela pode fazer isso através da vingança, ela pode fazer isso através da inadequação assumida, e ela pode fazer isso, deixa eu recuperar aqui, puxar na memória, atenção indevida, inadequação assumida, vingança e... Tem alguma coisa a ver com rejeição? Não é rejeição. E humilhação. Esses são sentimentos que estão por trás, né? Mas não é esse o nome, né? Por exemplo, na inadequação assumida. E por que isso é importante, né? Vou ilustrar só para vocês aqui. Quando o mesmo comportamento de uma criança, aí o exemplo mais clássico é do não vou fazer a lição de casa, né? Então, os pais que estão recebendo muita reclamação, né? A Ana, que trabalha na escola, também pode ter vivenciado isso. Uma criança, ela pode não estar fazendo a lição de casa porque ela entende que assim ela consegue a atenção dos pais, então é a atenção indevida. Ela pode estar fazendo isso para se vingar dos pais se ela sente que as notas dela são mais importantes para os pais do que ela mesma. E aí ela vê que isso vai atacar os pais porque ela está se sentindo magoada, né? Ela pode fazer isso porque ela simplesmente realmente não se sente capaz, né? Então, ainda inadequação assumida. E eu não tô lembrando o 4 aqui agora, gente. Ótimo, porque aí a pessoa vai procurar lá no seu Instagram e vai achar. E aí, acho bateu que curiosidade agora. Daí vai todo mundo eu vou entrar Instagram. também, quero ver. É porque a forma que você vai lidar com cada uma dessas situações é diferente. Você não vai fazer a mesma coisa com todas as crianças. E por isso que é importante a gente olhar para o que tá na raiz. Porque se o que tá na raiz é vingança, eu vou agir de um jeito. Se o que tá na raiz é atenção indevida, eu vou agir de outro. Se o que tá na raiz é inadequação assumida, eu vou agir de outro. Então eu vou complementar. E como que a mãe descobre um negócio desse, gente? Porque aí tá acontecendo, a mãe tá lá no Vou falar play. uma pergunta para você que tá na comunicação não violenta. Como apagar o incêndio sem antes descobrir o suprimento de combustível que alimenta as chamas? Nossa, que bonito. É lindo, não é? Eu amo essa frase. E aí você tem que ser atenta, tem que ser empática, tem que ter uma escuta de girafa, que eu acho que é a minha metáfora, para que você possa entender exatamente o que está por trás. Isso demora um tempo, com qualquer ser humano, né? Uhum. Sim. Mas um pode apoiar o outro. E essa rede de proteção que a gente está trazendo a Adriana aqui, propondo a vocês que estão nos ouvindo. Rede de proteção tem aqui. Ela trouxe. Vocês podem segui-la. Vocês podem perceber que o Prosa Criativa também tem essa rede de proteção para você, assistindo durante a semana nosso programa. E a gente tem que encerrar. E também indicando para os amigos. Exatamente. Passando o link adiante. Exatamente. Que se foi bom para você, que seja bom para muitas outras pessoas. Eu queria te agradecer, Adriana, por esse momento, por essa doação do seu tempo, pelo seu trabalho que significa muito para mim, por isso que eu convidei e a equipe aceitou claramente esse convite. Foi muito especial. Espero que você goze de muita saúde para continuar esse trabalho. Amém. Seus filhos são muito fofos. São mesmo. Meus filhos são lindos. Eu vou fazer, se eu ficar falando aqui, vai ter muitos comentários sobre eles. Mas, enfim, muito obrigada por você ser quem você é. Obrigada por estar aqui comigo. Eu agradeço todos vocês pelo convite, pela participação, pela troca. Eu gosto muito desses momentos de trocar e aprender junto também, né? Sim, ouvir outras pessoas. Agradeço imensamente, gente. Foi muito especial para mim também, viu? Eric se despedindo? Eu quero me despedir. Boa noite para vocês. Eu tô indo embora. Boa noite. Eu quero agradecer a sua presença. Foi legal. Eu gostei bastante. Agradecer a oportunidade aqui também e a vocês. Eu vou passar a bola aí para Babi aqui, ó. Tá do meu lado. Bom, obrigada pela sua participação. Obrigada a todos os ouvintes e obrigada à equipe do Prosa Criativo. E eu desejo uma excelente semana. Passo a voz para a Rai.
Ai, que delícia, ninguém vai me ouvir. Vai. Você faz um esforço. Eu faço um esforço justo hoje. Gratidão, seres de luz, seres divinos que estiveram aqui com a gente. Gratidão, Adriana. Aprendi bastante hoje, viu? Fazer parte desse prosa é maravilhoso. Passo a voz para a Luciana. Gratidão a todos, gratidão, Adriana, por essa troca maravilhosa. Gratidão ao Prosa Criativa. E a gente vai continuar falando fora da caixa. Então, beijo e até a próxima segunda. Falta a Aninha. Aninha. Agora é a Aninha. Agora eu passo a bola. Boa noite aos nossos ouvintes. Muito obrigada, Adriana. Aos nossos ouvintes que nos acompanharam até o momento, e que todos nós, nossos ouvintes, todos tenham uma semana abençoada. Gratidão e muito obrigada, Adriana, pela sua participação. E para encerrar, gente, a enquete deu 73% para sim, né? Na pergunta, você já se sentiu culpada ou culpado por seu trabalho? Eric, help me. Por você se sentir culpado por não ter tempo de cuidar do seu filho. Já que você se sentiu assim, procura ela, ó. Exatamente. E apenas 27% disseram que não, hein, Dri? Olha. Quem são essas pessoas? Onde vivem? Vai saber. 73% procure a Adriana lá. Adriana Leles. Tá bom, gente? Beijo, muito obrigada. Até mais. Gente. Tchau. Até mais. Você ouviu Prosa Criativa, um programa que pensa fora da caixa. Agradecemos sua atenção e esperamos revê-los na próxima segunda-feira, às 19 horas. Excelente semana a todos!